Uma amiga disse que eu posso emendar a cartela de anticoncepcional. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia endócrina e infertilidade e hoje a gente vai conversar sobre pílula anticoncepcional. Afinal, eu posso emendar, não posso emendar? Então, seja muito bem-vinda ao meu canal e vamos conversar nossa conversa. Primeira coisa, a gente precisa entender como que funciona a pílula anticoncepcional. A pílula ela pode ser combinada ou ela pode ser de progesterona isolada. O que isso significa? A gente sabe que para evitar a gestação, a gente precisa, impedir a ovulação de acontecer, ou a gente atrapalha o movimento das tubas uterinas, ou a gente deixa o muco cervical ali no colo do útero um pouco mais grosso, impedindo a entrada dos espermatozoides, ou a gente atrapalha o ambiente uterino, fazendo com que o endométrio, que é aquela camada que reveste o útero por dentro, não se desenvolva. Então, o mecanismo da pílula anticoncepcional é justamente fazer tudo isso que eu estou falando. E o principal hormônio responsável por trazer esses efeitos é a progesterona. Então, o método, o hormônio que inibe a gestação é a progesterona. Ela vai impedir a ovulação e também vai causar todas essas outras coisas que eu comentei, sobre o muco cervical, o endométrio e também em relação à movimentação das tubas. Só que, qual que é o problema da progesterona? Ela, de forma isolada, ela precisa ter o seu uso contínuo. A gente não consegue ter uma pausa do uso da progesterona, porque se a gente faz essa pausa, a gente pode desbloquear o eixo e a pessoa voltar a ovular. Agora, recentemente, nos últimos anos, que foi lançado um outro tipo de progesterona nas pílulas anticoncepcionais, que ela sim pode ter uma pausa, mas é uma pausa bem curtinha de só 4 dias. Mas, em geral, pílulas só com progesterona, elas precisam de serem usadas de forma contínua. Então, a gente precisa emendar a cartela. Mas e as outras pílulas, aquelas que têm estrogênio e progesterona? Então, o estrogênio é um outro hormônio, que ele foi associado à fórmula da pílula anticoncepcional, porque a progesterona, quando ela está sozinha nessa pílula, ela deixa o endométrio, aquela camada interna ali do útero, muito instável. Se ela fica instável, ela fica sujeita a se romper, a ter perda de pequenos fragmentos ao longo do uso do medicamento. E por isso, mulheres que usam método só com progesterona tendem a ter mais sangramentos de escape. Que é aquele sangramento chato, aquela borra de café, que você não está nem mais com absorvente, aí de repente surge um sangramento ali na calcinha. Então, para deixar esse endométrio mais estável, evitar que ele fique se rompendo em momentos aleatórios, foi adicionado o estrogênio na fórmula. E aí, o estrogênio, então, associado com a progesterona, deixa o endométrio mais estável. E sim, pílulas que têm associação de estrogênio com progesterona também podem ser emendadas. A gente também pode fazer o uso contínuo. Só que, no caso dessas pílulas, se a gente faz o uso contínuo, tem maior chance de, depois de alguns meses, acontecerem sangramentos irregulares e muito aumentados. Então, em geral, pessoas que fazem uso contínuo de pílula de associação de estrogênio com progesterona precisam fazer uma pequena pausa a cada 3 ou 4 meses. Isso vai ser bem individual, depende de cada mulher. Mas eu posso ficar emendando qualquer pílula? Eu posso começar a tomar e só tomar todo dia sem pausa nenhuma? Não é o recomendado. Até porque muitas mulheres, na hora que emendam muitas cartelas, começam a ter mais efeitos colaterais, como inchaço, dores de cabeça. Então, como eu sempre falo, antes de iniciar o método contraceptivo ou antes de emendar uma cartela, não deixe de passar numa consulta para fazer uma avaliação. Mas e o que acontece com o sangue, que ele não é eliminado já que eu estou emendando uma cartela na outra? Na verdade, esse sangue, ele não existe. Porque o que acontece ao longo do ciclo menstrual quando a gente não está usando hormônio nenhum? À medida que o nosso folículo vai se desenvolvendo para ovular, ele vai liberando hormônios que vão estimular o endométrio a se desenvolver e a crescer.
No que a gente não engravida, esse endométrio então descama e é eliminado em forma de menstruação. Só que lembra que eu falei que a progesterona da pílula tem o efeito de inibir a ovulação? Então, se você não vai ovular, não vai ter esse desenvolvimento do folículo. Se o folículo não desenvolve, ele também não está liberando hormônios para estimular o endométrio. Se o endométrio não é estimulado, ele não cresce. Então, ele fica uma fina camada o tempo todo. Então, na verdade, quando a gente emenda uma cartela com a outra, a gente não vai menstruar porque a gente não tem o que menstruar. Não foi desenvolvido nenhum endométrio ali, então não tem o que ser eliminado. Então, pode ficar tranquila que o sangue não vai para sua cabeça, o sangue não vai ficar preso dentro do útero. Esse sangue simplesmente não vai existir. Quando a gente faz uso de pílulas com pausa, o que acontece é que esse endométrio também continua não se desenvolvendo, mas na hora da pausa dessa pílula, como tem uma baixa grande dos níveis hormonais, esse endométrio que está ali bem fininho acaba fragmentando pequenos pedaços. E isso faz o sangramento acontecer. Mas ele não é de fato uma menstruação. Afinal, o endométrio ele não teve o seu desenvolvimento. Então, não tem problema você emendar a cartela de pílula anticoncepcional, mas não faça isso antes de passar por uma avaliação. Até para a gente chegar na pílula ideal para você, se ela é só de progesterona, se ela é de progesterona associada com estrogênio, e qual dessas pílulas você vai usar e vai poder emendar a cartela com tranquilidade. Então, se você quer mais informações sobre a sua fertilidade, sobre o uso de métodos contraceptivos, não deixe de me seguir lá no Instagram e também acompanhar os meus vídeos aqui nesse canal. Te espero no próximo vídeo.